Então é isso aí, bom, vamos lá, bora de novo. Para quem está chegando agora, chegou no meio do Kahoot, no meio da outra palestra, não está entendendo nada do que está acontecendo, a gente vai explicar de novo. Eu sou Flávio Hessia, eu sou ambassador da AWS, e aqui do meu lado esquerdo está o Leandro. Tudo bom, pessoal? Faço parte do AWS User Group Ceará aí, Community Builder na AWS, e quem está conosco também é o, aqui direto de Portugal, eu e o... Chicão. Cá estou. É isso aí, ó. Vamos separar aqui, ó. Europa e Américas aqui. Bem-vindo, pessoal, ao pessoal que caiu de paraquedas agora, vai conhecer um pouquinho da dinâmica, já vamos falar. Isso aí. Eu sou um dos organizadores do AWS User Group São Paulo, sou um dos AWS Heroes do Brasil, e aqui do meu lado está ele que participa da organização, é o palestrante agora, e o cara tem a tríplice coroa. O cara é AWS Hero, Google Developer Expert e Microsoft MVP. Vini! Fala aí, Chicão. Obrigado aí pela apresentação. Chicão, aumentando ainda mais a expectativa, né? Porque depois das duas primeiras palestras aqui, a responsabilidade é grande, aí vem uma apresentação dessa. Eu acho que vale aqui o Chicão também, humilde na sua apresentação. Ele não é um dos organizadores, ele é o fundador da AWS User Group São Paulo. Então, é o cara que já está aqui há muito tempo ajudando a comunidade, que, obviamente, só estou aqui pela ajuda dele e de todo mundo que participa já aqui há bastante tempo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo da comunidade. É muito legal poder participar. E também agradecer vocês que estão aí participando hoje e ajudando a construir o evento. Então, espero poder contribuir um pouco aqui na palestra de hoje. Sensacional, já está contribuindo. Vale dizer que no canal do YouTube do AWS User Group São Paulo tem uma série do Caridade, não tem tipo uma palestra dele, tem uma série de palestras dele ali que tá no meu to-do, que eu tô atrasado em algumas, tento assistir todas que eu posso ao vivo, mas é realmente um monstro, então aproveitem. E falando de comunidade, pessoal, o AWS Community Day, bom, esse evento, né, tá rolando aí 3 trilhas, a gente tá aqui na trilha avançado, Dê uma olhada lá, quem fez o cadastro direto ou acessou através de alguma rede social, lá no awscommunityday.com.br tem a programação ali para você se organizar, né? Esse evento ele é prioritariamente organizado pelos AWS User Groups do Brasil, mas não só por essas pessoas, então tem gente que não é organizador diretamente de algum user group, mas que participa e colabora de alguma forma. Então tem uma turma que está organizando, empresas que estão ajudando e tal. Realmente é uma mobilização ali das comunidades, né? Então a gente... um trabalho sensacional aí que o Chicão, o Paladino, toda a turma aí, Vanessa, toda a turma aí fez aí ao longo dos últimos meses, e foi bastante trabalho, não foi muito não, não foi pouco não. E quem viu o Kahoot aí no começo e não participou é o seguinte: a cada 2 palestras, baseado nas 2 palestras, a gente tem um Kahoot, exceto a última, porque são 5 palestras, então as primeiras 2 foi agora o Kahoot, essa aí a próxima vai ter um outro Kahoot, ainda valendo 10, 25 e $50, e o último Kahoot, que vai ser só de uma palestra, da última palestra, aí vai ser valendo $250. Então, cara, dá para você abrir uma startup e mudar a realidade da sua vida aí. Então, fiquem espertos, fiquem ligados, né? E, como estamos em comunidade, né? Comunidades não são unidirecionais, comunidades são multidirecionais, né? Então, por gentileza, participem aí no chat, mandem perguntas nas palestras, e quando estiver terminando essa palestra, a gente solta uma pesquisa, uma avaliação ali para a gente ver como é que tá a aceitação, se está fazendo sentido, se não está. E no ano passado, por exemplo, a gente utilizou os resultados da estatística do ano passado para poder montar o que a gente está, né, fazer o que a gente está fazendo aqui. Então isso é ultra importante para a gente, tá? A participação é super, super importante, beleza? Liu, esqueci de algum recado? Esqueci, né? O que faltou? Temos que falar, pessoal, do código de conduta da comunidade, tá? Nós somos uma comunidade plural, nós não temos qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de limitação, então respeitem uns aos outros, somos uma comunidade de amor, isso vale para o chat, e vamos seguir agora para a apresentação do grande Vini, o homem do Machine Learning, o primeiro AWS Hero de Machine Learning no Brasil, ou nas Américas, Vini?
América Latina. Na América. Boa, é isso aí. Valeu, galera. Um homem, uma máquina. Na verdade, pessoal, ele já previu toda essa apresentação, já está tudo certo. Ele sabe quem vai gostar, quem não vai. Ele sabe quem vai gostar, sabe a nota que ele vai ter na pesquisa. Valeu. Vou falar de alguns serviços da AWS que daria para monitorar o chat aí e fazer análise de sentimentos da galera, né? Mas vamos lá. Valeu, galera. A face, valeu. Né? A face. Caridade, o palco é seu. Quebra tudo, garoto. Valeu. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui. Vou tentar aqui, a respeito do tempo, passar o conteúdo de maneira clara, mas sem muita cerimônia. Já fui apresentado, então hoje eu trabalho no Itaú como Head de Plataformas de Serviços Digitais e também professor na FIAP. Quem quiser me seguir, tem aqui alguns links das redes sociais, aqui LinkedIn, GitHub e assim por diante, então fiquem à vontade. Bom, e hoje na palestra eu quis trazer um pouco sobre arquiteturas de Machine Learning. Então, vocês já viram um pouco, quem está acompanhando a trilha aqui já foi falado um pouco de resiliência de arquiteturas de dados, então vamos falar um pouco de alguns tipos de arquitetura de Machine Learning. E para quem se interessar pelo tema e quiser entender um pouquinho mais, na sequência dessa palestra na trilha básica, vai ter uma palestra específica sobre o framework Well Architected da AWS, então vale muito a pena quem quiser conhecer um pouquinho melhor, tá? Então, quando a gente fala de Machine Learning, a gente tem algumas dificuldades, né? Porque não é só o código de Machine Learning que interessa. Se eu quiser colocar, de fato, esse serviço em produção e dar resultado para o negócio, para a empresa, eu tenho que pensar em várias outras coisas aqui, não só essa caixinha pequenininha que é o código, mas a configuração de todo o ambiente, a coleta de dados, verificação dos dados, infraestrutura, monitoramento, etc. Então, tem uma frase que eu gosto bastante aqui do Anthony Penta, da Amazon, que fala: a parte mais difícil do Machine Learning não é o Machine Learning, mas a massiva quantidade de esforços para manter os sistemas de Machine Learning, né? É fácil ficar dependente e difícil de sustentar. Então, aqui tem um link para um paper que foi publicado no Neurips, um dos principais eventos científicos de Machine Learning, que fala um pouco dessa parte dos débitos técnicos de quando eu quero colocar um sistema de Machine Learning no ar, que foi desse paper que sai essa imagem que é bastante conhecida no mundo de Machine Learning. Então, nesse sentido, a ideia aqui hoje é falar um pouco de como que a Amazon e como que os serviços da AWS, né, pode nos ajudar a criar arquiteturas de Machine Learning e que facilitam, de fato, colocar um modelo em produção. Porque uma coisa é eu abrir um Jupyter Notebook e testar rodar um modelo, né? Não estou falando que isso é ruim, isso é muito bom para aprendizagem, para teste, mas quando eu quero colocar de fato algo em produção, não dá para ficar no Jupyter Notebook, né? Eu tenho que criar, eu tenho que trabalhar todo o meu ciclo de vida, que começa desde a definição do caso de uso, muito importante conhecer o problema de negócio, passa pela aquisição e exploração do dado, e aí por isso, palestra anterior sobre a pipeline de dados, eu tenho que ter o dado disponível para eu começar a explorar ele, né? Até aquisição e explorar, selecionar os melhores algoritmos, definir o pipeline e o feature engineer, construir o modelo e validar. Se não cheguei no resultado esperado, volto para a prancheta lá para a primeira etapa e continuo. Se resultados importantes, funcionou, vou para apresentar esses resultados para os stakeholders, planejo a implantação e aí sim operacionalizo o modelo e monitoro, né? Porque o modelo ele precisa ser monitorado em tempo real e, de fato, retreinado. Por isso que é um ciclo, não é uma linha, não é um fluxo, né? Eu tenho, depois de terminado aqui, eu estou monitorando, eu tenho que coletar novos dados, retreinar o modelo e esse ciclo ele fica ali rodando em todo o ciclo de vida do modelo. Enquanto o modelo está no ar disponível, eu tenho que estar sempre monitorando, retreinando o modelo, explorando os novos dados e assim por diante, tá bom? E tem uma questão importante, quem está no mercado de trabalho sabe bem disso, que são algumas forças concorrentes que acontecem, né? Sempre a gente tem todo o sistema que a gente desenvolve, seja com machine learning ou não, ele vem de uma demanda de negócio que, por sua vez, deveria vir por uma dor de um cliente, né? Eu quero resolver um problema, então vou criar um sistema que me ajude a resolver esse problema. E o negócio que quer resolver esse problema para o cliente, ele tem normalmente duas grandes demandas, né? Ele demanda o time de desenvolvimento, que, cara, eu preciso construir rápido, time to marketing e etc. E depois de construído, eu mantenho isso estável, não pode cair, tem que ter resiliência, custo tem que ser barato. Como que eu mantenho, como que eu trabalho
constrói rápido e construa alguma coisa que seja estável e que seja barata, né? E além de tudo isso, né, que envolve essas duas questões, é a questão de flexibilidade e agilidade, porque na comunidade a gente gosta de trabalhar bastante com tecnologias abertas, open source, customizadas, que é muito importante, e esse tipo de ferramenta, ela dá muita flexibilidade, né? Então, dá bastante liberdade para eu adaptar, não dá o lock-in, que a gente fala, né? Você não fica preso em um serviço gerenciável, etc. Mas o contra disso é que muitas vezes você não tem a velocidade necessária, né? Ou a sua curva de aprendizado ela é muito grande para colocar esse serviço em produção. E aí, quando a gente olha para o lado do negócio, a agilidade pode ser um fator crucial para que eu consiga ter resultado, e não só ter resultado, mas coletar feedbacks do usuário, coletar novos dados para ir melhorando o meu serviço. Então, muitas vezes eu não preciso começar com algo 100% flexível, talvez faça mais sentido eu começar com algo mais rápido e depois ir evoluindo essa solução ao longo do tempo, né? Então eu perco um pouco de liberdade, de adaptabilidade, mas eu ganho muito em velocidade, né? E aí um pouco disso que vem o Well Architected Framework da AWS, vem ajudar bastante nisso. É um conjunto de boas práticas que nos ajuda a ter excelência operacional, bastante importante, mas mais do que isso, eu tenho que ter segurança, e quem tem acompanhado notícias aí recentes, várias empresas têm tido problema com segurança, cada vez mais invasões, vazamento de dados, então muito importante a segurança. Depois, resiliência, eu tenho que ter, minha plataforma tem que estar no ar 24/7, etc. Tem que ter performance e tudo isso não pode custar muito caro, né? Porque senão inviabiliza a minha solução. Eu preciso construir isso no menor custo possível. Então, são baseados nesses 5 pilares que esse framework da AWS nos ajuda a construir soluções. E para machine learning, a gente também tem algumas questões bastante importantes que nos ajudam a pensar em uma arquitetura sempre apoiado num caso de uso de negócio, tá bom? Então, um dado bastante relevante aqui para a apresentação alguns surveys aqui, alguns estudos mostram que mais de 87% dos projetos de ciência de dados nunca entram em produção. Por quê? Porque a ciência de dados ela tem bastante complicações e é muito exploratório. Então, se eu não tiver uma análise muito bem feita, um pipeline muito bem construído e uma infraestrutura que suporte tudo isso, a chance desse projeto entrar em produção é muito pequena. Tá? E também tem a complexidade do negócio, porque muitas vezes o problema parece simples para o negócio, né? Mas quando a gente traz para o mundo técnico, não é tão simples assim. Eu gosto bastante dessa imagem, né? É só fazer um sistema de visão computacional, né, de reconhecimento de imagem que identifica o que é um cachorro e o que é um esfregão. Pois é muito diferente uma coisa da outra, né? Deveria, mas quando você chega em produção, você vai ver que o problema ele é muito mais complexo do que a gente imaginava. E aí determinar o que é um esfregão, o que é um cachorro, não é tão simples assim. E aí tem outras brincadeiras, né? Como a diferença de classificar um cachorro e um muffin, ou um cachorro e um croissant. Então, no mundo real, as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. E é por isso que eu preciso ter um código de machine learning, um sistema, um algoritmo muito bem construído, muito bem treinado, mas para que isso funcione, eu tenho que ter todas as outras camadas muito bem encaixadas para que isso funcione, tá bom? E aí que entra, então, a ideia do que a gente chama do MLOps, né, que é o Machine Learning, a operação e construção e operação de sistemas de Machine Learning, que vem da mesma ideia do DevOps, mas que traz algumas outras questões, algumas outras complexidades que o mundo de dados nos traz, né? Então, sempre que eu vou começar a pensar, né, eu tenho que, pensando naquele ciclo de vida que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tem que pensar no dado, eu tenho que conhecer o problema de negócio, e logo na sequência, a segunda step é começar a acessar o dado, né? E esse dado pode estar em diferentes fontes. Depois de acessar o dado, eu tenho que começar a preparar, limpar esse dado, fazer uma análise e etc. E aí, uma vez que eu tenho esse dado já limpo, preparado, colocado no tipo que eu desejo, eu começo a treinar o meu modelo e analisar.
e depois de treinado e analisado, eu vou começar a colocar esse modelo em produção para que ele possa ser consumido por um outro serviço, né? Então, eu vou servir esse modelo para que ele possa ser consumido, mas o modelo ele tem que ser, ao longo do tempo, revisto e retreinado. Além de monitorado, eu tenho que retreinar com novos dados que vai acontecendo. Então, isso vai dando uma complexidade maior para o meu problema. Então, além dos desafios que a gente tem para colocar qualquer tipo de sistema em produção, que é escalabilidade, portabilidade, modularidade, segurança e etc., a gente multiplica por mais alguns desafios que a gente tem no Machine Learning, que é a governança de dados, de features, de modelos, pipelines, experimentação, treinamento contínuo e deploy desses novos modelos treinados, validação do dado, análise do modelo e explicabilidade e justiça nos modelos que eu estou colocando em produção. Então, são coisas a mais que eu tenho que acrescentar quando eu falo de colocar, de fato, um modelo de machine learning em produção. E quando a gente fala de uma empresa, principalmente grandes empresas, e aí aqui é mais uma premissa da Amazon e de várias empresas hoje no mercado que já entenderam que tem que colocar o cliente no centro, né? Tudo tem que partir de uma demanda do cliente. E aí, quando eu começo a olhar tudo que pode afetar o meu cliente, a gente vai entender que existem diversos modelos, né? Desde modelos de detecção de fraude, de forecast, para entender quantos produtos eu preciso ter, ou qual vai ser o tamanho das minhas filas de atendimento, marketing, outros serviços que eu tenho de entrega, né, de delivery e etc. Então, tudo que está acontecendo na empresa impacta meu cliente. Cada serviço desse pode ter modelos diferentes, com dados diferentes, então tudo isso vai ficando cada vez mais complexo. E aí, existem alguns casos de uso que eu queria só exemplificar. Então, por exemplo, um caso que é muito conhecido é a Netflix, que é uma das empresas que usam muito bem sistemas de recomendação. Então, se alguém já percebeu, a Netflix ela não só recomenda muito bem um filme para você ou uma série, mas ela faz uma recomendação muito personalizada. Às vezes ela pode recomendar a mesma série, que nesse caso aqui são 9 recomendações diferentes da série Stranger Things, mas com capas diferentes. Então ela pode colocar uma capa que é mais personalizada para o seu gosto, né? Para te ajudar a escolher a assistir essa série. Além disso, a gente pode querer prever, pode ser mesmo a Netflix ou outras empresas, como que está a satisfação do seu cliente, né, do seu consumidor, do seu usuário, quando está consumindo o seu serviço, e qual que é a possibilidade, por exemplo, dele deixar de ser um assinante da Netflix, o churn. Então, são modelos diferentes que eu posso ir combinando para entender. Então, quanto que o meu modelo de recomendação impacta na assinatura, ou clientes que deixam de ser meus assinantes, né, e assim por diante. Outros casos de uso para quem vai abrir uma conta corrente ou vai abrir uma conta pagamento, né, em um banco digital, você vai, por exemplo, tirar uma foto, uma selfie sua, e aí você vai ter que, o sistema tem que reconhecer que aquilo é de fato uma pessoa, você não está tirando uma foto de uma outra imagem, e que é aquela pessoa de verdade, extrai alguns atributos. Muitas vezes você tira uma selfie do lado do seu documento, né? E ali você tem que extrair algumas informações. Então, você tem uma imagem, você quer extrair texto daquela imagem, extrair informações daquela imagem para preencher um cadastro e também para fazer acessos de forma mais segura e também fazer previsões de fraude, seja no próprio acesso ou em transações dentro daquele aplicativo. Então, aqui são outros casos de uso, e aqui são vários, né? Para cada atividade que eu fui falando, são modelos específicos que eu tenho que treinar e colocar em produção para que todo esse ecossistema funcione. Tá? E tem vários outros casos de uso. Por exemplo, eu quero mandar um áudio no WhatsApp, né? Quem não manda áudio no WhatsApp? Eu quero converter esse áudio em texto para poder analisar o que esse usuário está pedindo, qual que é o sentimento dele naquele áudio. A própria Alexa, né, da Amazon, ela converte, eu falo com ela converte o meu áudio em texto e aí ela faz vários processamentos para entender o que eu estou pedindo, para entender o meu sentimento. Então, também tem muitos algoritmos de machine learning em cima de voz, de texto e todas as análises que eu posso fazer em cima desse tipo de dado não estruturado. Eu posso também usar modelos de forecast para prever qual que vai ser a demanda de um produto, de um determinado produto, para eu não faltar estoque. Então, a Amazon mesmo tem vários
modelos assim criados, né, para tentar prever um produto na Black Friday, né, que a gente está agora perto da Black Friday. Então, quantos produtos eu preciso ter em estoque para atender bem meu cliente, mas também para não sobrar produto, porque produto em estoque é custo a mais, ou um supermercado, ou uma loja física, né? Quantos clientes devem vir em cada horário para eu prever a quantidade de caixas ideais que eu preciso estar aberto para não formar filas grandes, e aí com isso eu deixo o meu cliente satisfeito, mas ao mesmo tempo não colocar um monte de caixa e o meu custo ficar muito alto. Então, como que eu tenho vários problemas que são multi-objetivos, né, que podem ser conflitantes, e como que eu uso o machine learning para achar a melhor solução ali possível, né, o ponto de equilíbrio. Como também empresas de cobrança, qual é o melhor momento para ligar, para fazer um acordo com o meu cliente e assim por diante, tá bom? Então, dentro de todos esses casos de uso, tem muitos outros, mas aqui eu quis citar alguns só para trazer algumas ideias, né, para vocês, de que não é só, tem casos reais, que empresas que estão aplicando isso. É importante ter essa ligação do técnico com o usuário final, nosso cliente. Aqui eu quero trazer uma outra ideia bastante importante que vai permear agora o resto da nossa apresentação, que é o seguinte. Aqui eu tenho 4 imagens, né, e elas se repetem embaixo, mas eu tenho tarefas diferentes. Então, qual que é a tarefa que eu estou fazendo aqui em cima? Com base numa imagem, eu quero identificar objetos que aparecem nessa imagem. Então, eu tenho aqui uma imagem, eu estou identificando com 88% de confiança que eu tenho uma propriedade, eu tenho alguma construção, alguma arquitetura e etc. Né? Nessa outra, eu tenho uma casa, um céu, tenho jardins, enfim. Então, eu tenho um modelo de machine learning que foi treinado para que, dado uma imagem, eu reconheça objetos nessa imagem. O que eu estou reconhecendo nessa imagem, tá bom? Já nessa parte inferior, eu tenho as mesmas imagens, mas eu tenho um modelo de machine learning diferente. Com base na imagem, ele tenta reconhecer se na imagem existe algum tipo de construção e ele quer reconhecer qual é o tipo arquitetônico dessa construção. Então, nesse primeiro caso, 89% de chance de ser uma construção mais moderna, nesse outro 94% de ser uma construção vitoriana, e assim por diante. Então, podem ver que eu tenho a mesma imagem, mas eu tenho tarefas diferentes que eu quero exercer. Né? Eu tenho problemas diferentes. Aqui eu quero identificar objetos numa imagem, aqui eu quero identificar tipos arquitetônicos das construções que eu tenho numa imagem, certo? E aí o que a gente vai ver é que existem serviços na AWS que nos ajudam facilitam, por exemplo, essa primeira tarefa. Eu já tenho APIs e arquiteturas, né, que nos ajudam a avançar rápido nesse tipo de problema, mas quando eu tenho um problema muito específico, que eu preciso construir modelos customizados. Então, eu não tenho um serviço da AWS já pronto para me ajudar aqui, mas eu tenho, por exemplo, o SageMaker Studio, que me ajuda a construir esses modelos customizados, tá bom? Então, eu tenho problemas de negócio e eu tenho abstrações para esse problema, né? Tarefas diferentes. E é em cima desse contexto que a gente começa a entender como que os serviços de machine learning ou as arquiteturas que eu tenho já, vamos dizer assim, pré-criadas aqui ou pré-definidas, nos ajudam a avançar rápido para resolver o problema do meu cliente com baixo custo, com alta resiliência, né, dentro aqui da AWS. Então, o primeiro aqui que eu queria trazer, a primeira arquitetura que eu queria trazer para vocês eu tenho aqui um problema de detecção de vida, né? Eu quero fazer uma autenticação no app por reconhecimento facial. E aí eu quero saber se aquela é a pessoa mesmo ou é uma foto da pessoa. Eu quero fazer essa validação. Então, eu teria que treinar alguns modelos de machine learning para fazer isso. Eu teria que criar um modelo de reconhecimento facial, mas pode ser que essa face reconhecida seja de uma foto. Então, eu tenho que detectar se, de fato, é uma pessoa ou é uma imagem de uma tela de computador ou de uma fotografia. Então, eu tenho vários modelos ali que se combinam para me dar esse resultado. E aí, criar e treinar e ter dados rotulados, marcados e criar toda a infraestrutura necessária para isso pode ser bastante custoso. Por isso que a gente pode usar aqui uma arquitetura com somente 6 serviços da AWS que faz isso de maneira muito fácil para nós. Então, aqui a gente tem um usuário, né, acessando um sistema que vai conectar com a nossa solução na AWS chamando uma API, né, usando aqui o serviço de Amazon API Gateway.
que por sua vez chama o AWS Lambda, que vocês já devem ter visto, ele vai fazer com que a gente faça o nosso código ser usado como função, né? Uma função Lambda aqui, que vai chamar alguns serviços. A Amazon S3 é o nosso Object Store, então aqui eu guardo objetos aqui, e o Amazon DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL, também, que é onde eu posso armazenar, por exemplo, a face a face print aqui do meu usuário para recuperar a informação depois e comparar com o que eu estou lendo agora. E por fim, então, esses serviços todos aqui de cima são serviços que vocês vão ver em várias arquiteturas, eu não vou entrar em detalhes, a gente tem várias palestras aqui explicando cada um deles mais a fundo, mas o que eu quero focar aqui são os serviços de Machine Learning, que nesse caso é somente um, que é o Amazon Rekognition, dessa arquitetura. Então, esse serviço aqui, a Amazon Rekognition, ele tem vários processos por trás, em cima de uma imagem, e ele consegue já fazer o tratamento dessa imagem e verificar e comparar se esse rosto que está sendo lido aqui, ou está sendo extraído aqui do Amazon S3, é de fato aquele rosto que eu estou vendo agora, e é uma pessoa, não é um rosto de uma tela de computador ou de uma fotografia e etc. Então, o Amazon Rekognition faz isso para a gente, tá? Então, a gente passa por esses 3 steps, onde o usuário ele vai acessar um serviço, esse serviço vai chamar uma API que starta uma função aqui, um Lambda Function, que por meio dos dados que a gente já coletou, que está salvo no S3 e no DynamoDB, a gente, por meio do Amazon Rekognition, consegue fazer esse reconhecimento, tá bom? Então aqui eu tenho uma arquitetura muito simples que já me dá um serviço no meu app, por exemplo, de verificação de verificação facial, de maneira bastante rápida, né? Então aqui eu não consigo customizar muito esse serviço, mas ele me atende, eu tenho uma agilidade muito grande. Meu time to market aqui ele é bastante rápido e eu tenho a confiabilidade de um modelo já treinado e validado pela AWS, tá bom? Legal. Pô, mas é só isso que eu consigo fazer? Não, consigo fazer várias outras coisas, né? Então aqui eu falei de uma verificação de imagem, mas a gente trabalha muito com vídeo e com áudio também, né? Então, opa, cliquei sem querer. Aqui eu posso trabalhar várias questões relacionadas a áudio e vídeo nesse tipo de arquitetura, onde eu, a partir de uma orquestração, né, onde eu recebo um vídeo ou um áudio, eu salvo isso, vou gravando esses dados, mas eu consigo usar várias soluções da AWS aqui. Então aqui eu estou listando 5 delas. Amazon Rekognition, que eu acabei de falar, mas eu tenho, por exemplo, o Amazon Poly. O que o Amazon Poly faz? Ele gera vozes. Então você passa um texto e ele traduz a voz, o texto em voz, em áudio, né? Então, por exemplo, eu tenho também o Transcribe, Comprehender e Translate. E eu vou falar um pouquinho deles em vários casos de uso. Mas um caso de uso, uma empresa que oferece cursos online, né? Então, eu tenho vários vídeos gravados e eu quero colocar legenda nesses vídeos. Ou legendas, se for uma live, né, colocar legendas em tempo real, ou se é um vídeo gravado, criar essa legenda. Mas eu não quero ter que digitar tudo. Então, eu posso usar, por exemplo, o Amazon Transcribe. Transcribe ele vai converter toda a voz em texto e aí eu vou criando essa legenda de forma automática. A Amazon Alexa, né? Você fala com ela, ela converte a sua voz em texto, ela vai processar esse texto, depois ela tem que devolver um áudio, né? Então, se eu quero gerar um áudio, ou se eu tenho eu tenho um texto e eu tenho pessoas, por exemplo, com deficiência visual que precisa ter acesso àquela informação. Então, eu posso usar o Amazon Poly para pegar o texto e converter o texto em áudio, né? Então, eu consigo usar vários serviços aqui que me ajudam. Então, não preciso criar todo o ecossistema de dados, todo o ecossistema ali de machine learning para ter esse modelo aqui funcionando. Então, eu já tenho esses modelos direto como APIs na Amazon e toda a infraestrutura que vai suportar esse modelo em produção e salvar esses dados para depois eu retreinar meu modelo, entender isso em offline depois, o que está acontecendo também direto na Amazon, tá bom?
outro ponto, outro caso de uso importante. E aí as arquiteturas elas vão ficando um pouco mais complexas, porque você vai colocando mais serviços aqui, né? Então, a verificação, processamento de documentos. Você quer ler um documento, por exemplo, uma petição judicial, ou própria CNH, você quer tirar uma foto da CNH e mandar tirar informações da CNH, ou você quer pegar um processo jurídico, um PDF e tirar algumas informações, qual que é o valor daquela ação, quem que está processando quem são as entidades ali que estão colocadas naquele processo. Então, ali, a gente começa, então, desde colocar uma aplicação, eu posso usar aqui o Amazon CloudFront para subir um front-end onde eu vou o usuário vai colocar o documento ali, um PDF ou um JPEG, etc. Vai subir uma imagem e essa imagem vai ser salva, né, num storage, e depois você segue um fluxo, né? E aí eu estou usando aqui um outro serviço de machine learning, que é o Amazon Textract. O que esse serviço faz? Ele é um OCR que extrai informações de uma imagem ou de um documento de texto, um PDF, etc., ou uma foto de um texto, né? Então, eu não consigo ler diretamente em cima desse documento, eu vou usar o Amazon Textract para extrair as informações, e depois de extraído, eu posso usar uma lambda para chamar outros serviços, como, por exemplo, o Amazon Comprehend, né? Que o Amazon Comprehend é um outro serviço que faz o processamento de linguagem natural, ou Natural Language Understanding, né? O LNU ou NLP. Então, daqui eu consigo extrair vários tipos de informações do meu texto para ser trabalhados depois. Então, eu tenho desde o Amazon Comprehend, que é uma compreensão de texto mais ampla, mas eu também tenho algumas mais específicas, como, por exemplo, Comprehend Medical, porque médico tem termos muito específicos, né? Então, eu posso tentar customizar e entender aqueles termos mais focados nesse domínio, tá bom? E depois eu posso ir colocando outras coisas, como, por exemplo, o Amazon Elasticsearch Service aqui, que não tem a ver com, propriamente, o Machine Learning, mas ele pode me ajudar depois a recuperar essas informações. Então, quais são os termos mais falados, né, ou que mais apareceram nos documentos, os mais importantes. Então, eu posso colocar outros serviços aqui na minha arquitetura que me ajudam a fazer esse processamento de documentos de maneira mais rápida e mais simples, ok? Outros tipos de aplicação, eu comentei com vocês, eu posso gerar legendas de forma automática no meu modelo. Uma coisa é eu gerar offline, eu gero a legenda e depois eu carrego. Outra coisa é em tempo real eu também gerar a legenda, né? De vários vídeos que eu posso ter. Então, isso pode servir para empresas de educação, que tem vários vídeos EAD, pode ser também, por exemplo, para empresas de canais, por exemplo, Globo.com, né, que tem vários vídeos lá, e eu quero gerar uma legenda. Eu tenho vídeos antigos de séries que nem tinham ainda nenhum tipo de legenda, mas eu quero democratizar mais aquele tipo de conteúdo. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva que não escutam, então eu tenho que colocar alguma legenda. Então, eu posso usar aqui o serviço, né, o Transcribe, que é um serviço de machine learning que consegue converter a voz em texto e gerar a legenda em tempo real. E todo o resto, todos os outros serviços que vão apoiar, né, desde das funções lambdas até salvar esses dados aqui no meu S3. E, obviamente, aqui, conforme as arquiteturas vão evoluindo, eu estou colocando mais algumas caixinhas que, por questões de tempo, não dá para entrar no detalhe, mas que são importantes. Então, eu estou fazendo a transcrição, né, do meu vídeo. Mas como que está a aceitação? Meu público está lendo, está aparecendo, o público está deixando de assistir o meu vídeo, né? Então, eu tenho uma parte da arquitetura que é para monitoramento. Então, por exemplo, eu posso usar o Amazon QuickSign aqui, que é um visualizador de dados, para entender como é que está os acessos, como é que está toda a interação com aqueles meus vídeos, por exemplo, tá bom? E eu também posso não só converter o áudio em texto, mas converter texto em áudio, né? Citei anteriormente a Alexa, é um caso bastante famoso, mas tem várias necessidades, né, para fazer isso. Então, a leitura de uma tela para um deficiente visual ou várias aplicações. E aí, com isso, é só subir aqui um JSON
com o texto que eu quero verbalizar e com a voice ID que eu quero. Então, na Amazon também tem vários tipos de voz em várias línguas. Então, eu tenho inglês, em espanhol, em português, masculino, feminino, e quem faz esse serviço é esse Amazon Poly. O Amazon Poly, que é também um modelo de machine learning já treinado para fazer a conversão de áudio de texto para áudio, tá? E depois ele salva tanto o texto quanto o áudio no nosso bucket para avaliações futuras. Então, mais um serviço. Poxa, e por fim, mais um serviço aqui importante, ainda voltado em texto, que é o Amazon Translate. Poxa, se eu tenho um filme que é em inglês e eu quero colocar uma legenda, mas eu quero colocar a legenda em português, né? Porque a pessoa não sabe falar inglês. Ou, como, por exemplo, a Netflix, né? Se vocês entrarem na Netflix, eu acho que foi uma das empresas que quebrou esse paradigma. Tem legendas em várias línguas, né? Então, eu posso, primeiro, converter a voz, o áudio, em texto, depois transcrever, traduzir para alguma língua, né? Então, usando o serviço Amazon Translate, e depois colocar a legenda, então fazer a tradução da legenda em tempo real aqui usando o Amazon Translate e outro serviço, mas o principal é o Amazon Translate. Aqui vale mais uma vez citar, que você está vendo que a gente está fazendo várias coisas em texto ou imagem. Em cada tarefa é um modelo específico, com dados específicos para serem treinados. Então, fazer tudo isso pode ser muito custoso e trabalhoso. Por isso que é muito importante essas soluções que a Amazon oferece aqui, esses modelos pré-treinados nos ajudam muito, principalmente na questão de agilidade. Depois, conforme o tempo vai avançando, a sua solução vai dando resultado, você pode ir customizando e evoluindo, tá? Então, aqui uma outra arquitetura, se eu quiser ligar todos os 3 serviços, né? Eu quero receber um áudio, eu quero converter, eu quero criar uma conversa, eu quero conversar com alguém, por exemplo, dos Estados Unidos, eu não sei falar inglês e a pessoa não sabe falar português. Eu quero fazer esse tradutor simultâneo. Então, eu começo com o Amazon Transcribe, que vai transcrever o meu áudio em texto. Depois, o Amazon Translate vai traduzir o meu áudio de português para inglês, o meu texto, desculpa, de português para inglês. E depois, o Poly vai verbalizar, vai transformar esse texto traduzido em áudio para outra pessoa escutar. Quando a outra pessoa falar, eu vou transcrever, depois eu vou traduzir do inglês para o português e depois do português em áudio para mim. Então, eu vou conseguir criar uma solução de conversa simultânea, tradução simultânea para 2 pessoas que falam línguas diferentes falarem, e usando aqui 3 serviços que seriam muito complexos de construir isso do zero, né? Então, o Amazon já deixa isso pronto para ser consumido, e depois com alguns outros serviços, como por exemplo o CloudFront, o Amazon S3 e o Lambda, eu consigo criar uma arquitetura que permita de forma completa fazer isso. Poxa, bem legal. Mas e uma empresa, né? Por exemplo, empresas de telefonia que recebem milhões, ou bancos, milhões de ligações de clientes todos os dias para resolver algum problema, alguma demanda, né? Será que eu não posso também usar esse serviço para melhorar esse atendimento ao cliente? Posso. E aí a Amazon tem mais um outro serviço que é o Amazon Connect, que é como uma URA digital, uma URA na cloud, né? E aí, uma vez que eu tenho o meu serviço aqui já integrado, o meu serviço telefônico, né, que permite, eu posso usar todos esses outros serviços, o Amazon Transcribe para transcrever a ligação em texto, e depois usar o Translate, por exemplo, se eu quiser atender clientes fora do Brasil, que eu não tenho atendência para aquela língua, eu posso traduzir, eu posso entender as demandas desses usuários. Poxa, eu quero mudar o meu plano de telefonia, é uma reclamação, para melhorar os meus serviços, né? E tudo isso eu vou salvando para fazer uma análise pós-fato, e também posso usar modelos para fazer um atendimento em tempo real. Quem nunca usou um chatbot, né? Que você está conversando, seja no WhatsApp, você manda um áudio, o sistema já responde o seu áudio. Como que ele faz isso? Ele transcreve o áudio em texto, depois de transcrito, ele pode passar para um Amazon Comprehend ou para algum outro serviço de NLU, que você pode criar de forma customizada, e responder para esse usuário, seja em áudio, seja em texto. Então, você pode criar toda uma arquitetura de atendimento ao cliente digital
de maneira relativamente simples. Obviamente, conforme as demandas vão ficando mais complexas, vai tendo a necessidade de criar modelos mais customizados. Mas aí a gente pode ir ajustando isso ao longo do tempo, né? Você conversa com uma coisa mais simples e já vai dando resultado para o negócio e para o seu cliente e vai evoluindo, vai coletando novos dados, vai aprendendo com as demandas e vai customizando os seus modelos, tá bom? E também, né, em cima de tudo que está acontecendo aqui, usando um exemplo também da própria Amazon.com, a Amazon.com tem muitos reviews no produtos. E aí, em cima desses reviews, isso tem um material muito importante ali. Eu posso fazer uma análise em cima do review para melhorar, para ver qual produto é ruim e melhorar o meu serviço. Imagina eu ter que ler todos os reviews de produtos dentro da Amazon, que tem milhões de produtos, né? Então, eu posso usar dentro do Amazon Comprehend a parte de análise de sentimento, onde eu vou extrair o sentimento, se foi positivo, negativo ou neutro, daquele review de um produto. Então, a Amazon já usa isso no Amazon.com, então ela pegou esse modelo que já funciona muito bem, encapsulou e coloca isso dentro do Amazon Comprehend para qualquer empresa poder usar de maneira simples aqui, ter uma análise de sentimento em cima de um texto de um usuário. Tá? Poxa, tem muito serviço legal, e aí eu pensei, será que dá para então responder e-mail de forma automática? Dá para fazer. E aí eu vou começando a colocar cada vez mais serviços e incrementando essa arquitetura, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui vários e-mails que eu recebo, e aí tem um serviço aqui da Amazon, que é o Amazon Simple Email Service, que recebe todos esses e-mails, salva aqui no S3, e eu posso startar algum serviço. Por exemplo, primeira coisa, recebi um e-mail, tento compreender qual que é, o que foi falado naquele e-mail, qual foi o sentimento. Eu tenho que traduzir esse e-mail, vem numa outra língua, eu posso traduzir e começar a entender melhor qual que é a demanda, né? Então, posso ter algumas demandas simples para fechar um pedido, para fechar uma reserva de um hotel, ou reserva de um voo, e etc. Então, eu posso usar esse serviço aqui, e aqui já começa a aparecer o Amazon SageMaker, que é aqui eu possivelmente preciso começar a ter algumas coisas personalizadas para entender a demanda daquele meu cliente, naquele negócio, e ter modelos personalizados. Só os modelos da Amazon já me ajuda, né, esses serviços aqui, mas eu vou começar a ter a necessidade, então, de customizar, seja novos modelos, seja para fazer o labeling, né, rotular novos dados. Né? Então, aqui entra o Amazon SageMaker Ground True, o SageMaker Intent Extraction. Então, o SageMaker, ele é um grupo grande de ferramentas ali dentro do SageMaker Studio que me facilita a criação dos meus modelos customizados. E aqui é importante também que apareça uma outra questão, né? Nem tudo é resolvido pelo meu modelo. O modelo ele não é binário, é 0 ou 1. Então, aqui eu posso começar a entender qual que é a confiança do meu modelo e o meu modelo responder, fazer a autorresposta aqui, responder de forma automática, ou quando a confiança do meu modelo não é tão alta, eu posso fazer uma intervenção humana, né? Que é quando isso acontece também em serviços de call center. Você liga, a máquina não te ajuda, aí você tem uma intervenção humana. Por quê? Porque o modelo não tem uma confiança ou ele não foi treinado para reconhecer aquela demanda. Então, você tem uma interferência humana, essa interferência melhor resolve aquela questão naquele momento, mas isso aqui depois é usado para retreinar, né, para marcar novos dados e retreinar o seu modelo e fazer com que ele fique cada vez melhor, tá bom? Eu sei que eu acho que eu já estou aqui estourando no tempo, então desculpa se eu estou indo muito rápido, mas eu vou ficar aqui no chat, vou tentar responder todas as perguntas. Mas eu queria passar por mais alguns produtos. A Amazon AWS aqui tem uma infinidade muito grande de produtos. E aqui, pessoal, eu não quero, apesar de ser um evento da comunidade da AWS, não é para fazer a propaganda dos serviços da AWS, mas sim para mostrar como que esses serviços facilitam o dia a dia de vocês, para vocês usarem, construírem uma solução que vai dar resultado para o negócio e depois vocês podem ir personalizando e evoluindo, tá? Mas é importante conhecer esses serviços, porque isso facilita muito aqui no dia a dia de vocês na hora de construir essa arquitetura. Então, uma outra coisa que, voltando para aquele exemplo da Netflix, eu quero fazer recomendação, seja de séries, seja de produtos, como a Amazon.com faz, ele te recomenda alguns produtos.
a Amazon tem um outro serviço que é o Amazon Personalized, onde você vai passar para esse Amazon Personalized aqui, né? Provavelmente por meio do seu Data Lake, etc. Histórico de compras do seu cliente, e ele vai gerar automaticamente um modelo de recomendação personalizado para o seu produto. Então, você não precisa construir também aqui um modelo do zero. Você usa o Amazon Personalized, passa esses dados e ele já vai treinar baseado nos dados dos seus clientes, e você já tem um modelo personalizado de recomendação para o seu produto e para os seus clientes. Então, facilita muito também. Então, aqui com 3 caixinhas, você cria já um sistema bastante robusto de recomendação. Poxa, além de recomendar, eu quero prever, né? Mais uma vez, Black Friday chegando, quantos produtos eu preciso ter, quantos clientes vão acessar o meu serviço, etc. A Amazon também é muito interessante, né? Porque como a Amazon ela tem todos esses problemas no seu e-commerce, ela já tem um conjunto de soluções que ela encapsula e entrega aqui para a gente usar de maneira bastante simples. Então, ela tem aqui mais um serviço que é o Amazon Forecast, que ajuda a fazer essa previsão. Você passa seu histórico de vendas de 5 anos, do ano passado, da Black Friday, ele vai fazer a previsão de quantos produtos você precisa ter, por exemplo, no estoque, ou qual vai ser a fila de atendimento, para que você consiga planejar bem as vendas, por exemplo, do seu e-commerce, né? Não para sobrar produtos, produto de estoque é custo, e nem para faltar e você não atender os seus clientes. Então, a Amazon Forecast usa aqui arquiteturas de Deep Learning, como, por exemplo, redes neurais, RNN, que é redes neurais recorrentes, e Time Series para ajudar nesse forecast. Então, são arquiteturas bastante complexas que um cientista de dados precisa ser um cientista bastante sênior para trabalhar com esses dados, e aqui você já tem um serviço pronto para ajudar a construir esse tipo de solução, tá bom? Mais um problema aqui, detecção de fraude, que é um problema clássico também, seja em e-commerce, seja no sistema financeiro. A Amazon também tem um serviço que é o Amazon Fraud Detector, que é um serviço também com modelos de machine learning por trás, treinados, e você vai passar aqui o seu histórico para treinar esse modelo e detectar fraudes no seu tipo de negócio. Então, já tem aqui um serviço pré-criado que facilita bastante a criar essa arquitetura. E aqui, nessa arquitetura bastante simples, aparece, mais uma vez, a questão de você ter a intervenção humana, né? Às vezes você tem bastante confiança que é uma fraude, então ou que não é uma fraude, mas alguns você não tem uma confiança muito alta. Então, você precisa ter uma intervenção humana para fazer uma revisão, e essa revisão volta com um feedback para ir melhorando o seu modelo. Então, isso é bastante importante, porque a marcação de dados e o dado ele é matéria-prima fundamental para que o seu modelo funcione bem. Tá? E aí a Amazon tem um serviço que é o A2i aqui, que é um serviço para uma arquitetura de revisão humana mesmo. É um serviço que a Amazon oferece para fazer a extração e revisão de dados e ir marcando esses dados para melhorar os seus modelos. Então, tudo isso em conjunto ajuda a criar a sua arquitetura, tanto para os modelos já criados ali, ou como APIs na Amazon, quanto seus modelos customizados depois. Eu estou bastante em cima do tempo, então só para não estourar, eu vou passar aqui bem rápido, e se tiver perguntas, vão mandando. Eu queria passar por essa última arquitetura, que é uma arquitetura bastante interessante, que eu gosto bastante, que é a arquitetura com IoT, usando Machine Learning IoT, né? Isso é muito usado, por exemplo, em aeroportos, por exemplo, agora, principalmente na época de Covid, para detectar pessoas sem máscara, mas também é usado em empresas, indústrias, para detectar se as pessoas estão usando os EPIs, né, que são os equipamentos obrigatórios de segurança, que é preciso usar capacete, óculos, ou para mesmo monitorar a produção, se tem algum produto que está com defeito, etc. Então, você pode monitorar várias câmeras e interligar isso direto na AWS Cloud, tá? Usando os serviços de IoT e os serviços de Machine Learning. E você não precisa rodar direto na cloud, você pode criar o seu modelo e depois deployar direto no seu equipamento IoT. Então, você pode ter o seu modelo direto na câmera, rodando ali em tempo real, e se ele detectar alguma coisa
ele dispara um alarme ou dispara um outro sistema. Então, você também pode embarcar seus modelos aqui, construídos na AWS, mas embarcar em algumas hardwares aqui específicos de IoT, que é bem interessante, tá bom? E aí, se você quiser ter um nível intermediário, você não quer usar algo pronto da AWS, mas você não quer criar nada do zero, você tem uma camada intermediária que é o AutoML, onde você pode criar modelos. A Amazon vai usar as melhores arquiteturas de dados para você, mas com os seus dados, né? Então a Amazon vai ajudar você na seleção de features, vai ajudar você a selecionar os melhores dados e transformar esses dados e usar o autopilot aqui, o piloto automático, para criar os melhores modelos com seus dados mais em cima aqui de tudo que você tem de dados e em tudo que a AWS tem de arquitetura e modelos de machine learning, tá? Que ajuda bastante. E aí, só para finalizar, você não necessariamente, como eu falei no começo, né, você pode só querer identificar coisas na imagem, né, pegando aquele exemplo, ou você pode querer, por exemplo, identificar tipo arquitetônico daquela construção que tem na sua imagem. Aí, o tipo arquitetônico é algo muito específico do seu negócio, você tem que construir, de fato, um modelo customizado, e aí você tem que construir todo o pipeline completo, né? Só que aí, poxa, e aí? Aí a Amazon não me ajuda? Sim, ela ajuda com o Amazon SageMaker Studio. Então você vai ter que pensar no seu produto, né? Agora o modelo de machine learning é o seu produto. Você vai ter agora várias figuras aqui: o cientista de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, para fazer esse fim a fim dos seus dados. E aí vem desde a questão de você ter, então, ter o dado disponível, né, o engenheiro de dados trabalhando no seu data lake, e aí tem o Amazon, o AWS Glue e o Athena que ajudam aqui a catalogar os seus dados e acessar esse dado. Não vou entrar no detalhe aqui. E tem várias ferramentas para facilitar o acesso ao dado e treinar o seu modelo customizado, né? O Data Wrangler é um deles, que ajuda a importar o dado, analisar e transformar, e fazer a análise e colocar esses dados para serem usados para treinar o seu modelo, tá? A parte de Feature Store, que ajuda a criar esse pipeline. De vez de você ter um pipeline para cada modelo, é como se fosse usando, para quem já é desenvolvedor, né, quando você tem lá herança no seu código, é quase como se fosse uma herança para features dos seus modelos, né? Então você cria aqui essa Feature Store que facilita bastante, e o cientista de dados ele mais define aqui o seu conjunto de features para treinar os novos modelos. E aí você tem, dentro do Amazon SageMaker Feature Store, todo acesso a essas features, sejam streaming batch, online e offline, para fazer inferências em tempo real, batch ou treinamento dos seus modelos, tá bom? E depois, dentro do SageMaker Studio, a gente pode criar, de fato, os nossos modelos customizados em cima desses dados ali que já estão disponíveis, tá bom? Então, a gente pode acessar esses dados aqui no nosso Data Lake via o Athena e treinar os nossos modelos customizados. Isso pode ser feito depois de treinado, né? Dentro do próprio SageMaker, colocar esse modelo para ser servido como endpoint, como uma API aqui, né, para o usuário final, e ser colocado em endpoints específicos, em inferências offline, em dividir ambientes, né? Então, por segurança, quem pode acessar qual modelo, com qual dado, e etc. Tá? E, por fim, tudo isso tem que ser criado de uma maneira mais automatizada possível. Então, a gente pode criar aqui um SageMaker Endpoint com pipeline que cria todo o pipeline, desde startar o treino do modelo, depois toda a criação do High Parameter Tuning para achar os melhores parâmetros do meu modelo, criar o endpoint, atualizar quando eu retreino o meu modelo e servir. E aí eu posso deixar isso tudo automático para quando chega novos dados ou para quando vai caindo a assertividade do meu modelo, eu startar todo esse pipeline com novos dados e ir retreinando o meu modelo. Tá bom? Aqui eu posso ter ambientes segregados, contas segregadas, contas de desenvolvimento,
homologação e deployments, né, para seguir as melhores práticas aqui de DevOps e etc. Então, eu vou passar, eu já estou com o tempo estourado, peço desculpas, vou passar aqui mais esses slides rápidos para não tomar muito tempo aqui, para falar o seguinte, olha, a gente tem algumas complexidades que estão intrínsecas aos modelos de machine learning, que é entender as melhores features, entender os melhores dados, mas tem algumas complexidades que a gente chama de acidentais que você não precisa passar por isso todo dia se você construir uma arquitetura bem definida aqui com as boas práticas da AWS, te ajuda a passar de maneira mais simples por esses problemas, tá? Que é a integração dos dados, escalar o modelo e etc. Algumas empresas já criaram plataformas completas, então depois vale dar uma olhada. E por fim, só para finalizar, quem usa modelos de machine learning tem que usar com responsabilidade. Aqui é um exemplo de um problema, né? Eu quero detectar twitters tóxicos, então quando eu falo eu sou hétero, o meu modelo não vê nada de errado. Quando eu falo eu sou gay, por exemplo, esse modelo ele dava um percentual bastante alto que poderia ser um discurso tóxico, e não tem nada de tóxico nisso. Um pouco do que a gente fala aqui do que a gente preza aqui pela comunidade. Então, como que eu crio um modelo que não traz nenhum tipo de preconceito, né? Que um outro exemplo são casos reais, né? Quando tem uma mão branca, o meu modelo detecta que é uma mão e um radar, né? Aqui, quando eu tenho uma mão negra, uma mão e uma arma. Então, eu tenho modelos que possam colocar vieses raciais. E a Amazon tem um serviço que é o Amazon SageMaker Clarifier, que ajuda a fazer essa análise do modelo, se eu tenho vieses e etc., que ajuda muito nisso, é super importante, tá bom? Eu vou passar agora porque já estourei o tempo, desculpa mais uma vez, eu agradeço, foi muito legal poder participar aqui com vocês, espero ter contribuído. Aqui estão meus contatos mais uma vez, e eu vou ficar no chat para responder as perguntas que vocês tenham.